Então, iniciando, boa noite a todos. Hoje, agora iniciando mais uma reunião do Neto Gesiel, continuamos com o capítulo 10 de Mateus. Hoje prosseguimos com os versículos 5 e 6. Então, quem gostaria de fazer a prece inicial para começarmos o nosso estudo? Um de cada vez. Por favor, Marquinhos, pode fazer. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Alô, vocês estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, mas estou te ouvindo. Tá. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, pedindo aos nossos mentores e aos nossos amigos do plano espiritual e a todos que nos acompanham. Juntemos os nossos corações. Primeiro em agradecimento ao Pai por mais esta reunião em torno da palavra do Mestre. Que possamos estar atentos, abertos para receber as sementes maravilhosas do Evangelho e permitir que durante a semana possamos nutri-las com as nossas orações, as nossas boas vibrações, de forma que possamos ser sal e luz no mundo que vivemos hoje. Assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, só um minutinho. Muito bem. Estão vendo a tela? Nós estávamos, a semana passada, discutindo esses dois versículos, não é? Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades samaritanas. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós comentamos bastante, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Vou voltar aqui só um pouquinho. A gente comentou bastante aquele texto que está no A Caminho da Luz, a respeito da escolha de Israel, não é isso? Foi o último comentário que a gente fez, certo? E a gente vai prosseguir comentando isso daqui. Agora nós vamos ver um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre essa questão, né? Não vades ter com os gentios. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Tá bom? Quem gostaria de ler para a gente? Onde estão as leitoras aí? Leitoras ou leitores? A Silvinha, o Walter, Boa noite, Antônio, que chegou aí.
Quer ler, Silvinha? Já estou pegando aqui, estou indo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não vades ter como os gentios. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter como os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Nós já comentamos essa questão, né, a semana passada, em que os samaritanos, os gentios eram idólatras, não aceitavam o Deus único, então seria um trabalho bem mais complicado, digamos assim, para quem estava sendo designado para uma primeira tarefa, né? Entretanto, alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Acho que esse assunto já comentamos, né? Vamos passar, né? Vamos continuar. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. O terreno arroteado é o terreno já arado, já sulcado para o plantio, né? Isso. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germen fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque, assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Interessante ele trazer isso para a nossa questão aqui de hoje, né, na verdade, né, do espiritismo, né? Sim, e vem bem, trata do assunto que é o tema do Ceifa de Luz que eu vou trabalhar. Ah, legal. Tem muito a ver com isso. Legal, muito bom. É preferível buscar os de boa vontade, né? Os de boa vontade, apesar de não crerem, enfim. É bem o que a Mas gente acho tem que é o da vida, né? Não é para a gente. Se não quer ouvir,
Não tem por que a gente falar, né? Porque a pessoa às vezes é intransigente. Às vezes o silêncio é o melhor remédio, até aguardar o momento em que houver essa disposição amorosa, caridosa de ouvir, porque ouvir é um ato de amor, né? Então, às vezes, a pessoa ainda não está preparada para ouvir o que quer que seja, não só em relação às mensagens do Cristo, mas em relação à nossa própria vida, né, hoje em dia. Exatamente. A gente tem que ponderar o que se faz necessário, o que se faz mais útil, né? Para cada momento, né? Que seja isso. Sim. Pode passar? Kardec também não era muito a favor do proselitismo, né? Sim. Ele não, na Dos introdução... espíritas. Pode falar mais. Não, eu tô falando assim, ele não era a favor de que os espíritas fizessem proselitismo. Porque era uma coisa, ele sabia que era uma coisa que não... Né, não adianta você jogar pérola aos porcos, né? Na introdução, né, do Livro dos Espíritos, ele faz uma recomendação, né? Assim, os materialistas contumazes e tal, não adianta você querer provar que a vida continua. Não adianta. O cara não acredita, então não tem um ponto de partida para uma conversa, né? Para se trocar uma ideia, se ampliar os outros, porque a pessoa está fechada naquele entendimento dela, fica muito difícil de você abrir. Então, tem que deixar o tempo, né? Exatamente. Então, Prosseguimos? no livro Libertação, quando o Rúbio vai fazer o auxílio à Margarida, ele não fala quase, né? Ele se apresenta com a intenção de auxiliar, e só depois que ele toca o coração de um dos obsessores, que era o Saldanha, que ele vê o campo arado para falar a palavra, e depois continuar falando sobre a escolha de um novo caminho, né? Relaciono com isso também. Geralmente, os benfeitores espirituais que a gente acompanha, principalmente nas obras do André Luiz, a gente vê muito essa capacidade, esse discernimento de calar quando é necessário, de silenciar, de aguardar o momento, de ter compaixão pela forma que o outro se apresenta, às vezes fazendo coisas que a nossos olhos são muito ruins, mas existe toda uma história por trás disso, né? Não é sem motivo, né? Então, esse entendimento a gente vai conquistando, né? Sem julgar. Muito bom, Silvinha. Excelente. Prosseguimos? Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão dos outros. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Kardec é fantástico, né? Pois é. Sempre maravilhoso, né?
na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo. São apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Que lindo, né, gente? Pois é. Muito lindo. Alguém quer comentar alguma coisa? Os gentios são todos ao nosso... Os gentios são todos os que têm essa ideia, né? Hoje em dia. Fazendo esse paralelo, né, Olá? Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião. Opinião. É, Com que se topa em toda parte. pois é. Muito legal, né? É bem bacana. Agora um outro comentário. Pode falar, pode ler. Comentário bíblico do Novo Testamento interpretado. Champlin, 10:6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A expressão, Desculpa. A expressão casa de Israel significa toda a nação de Israel. E é comum na literatura judaica a figura das ovelhas para indicar o povo de Deus. Jesus também aplicou esse termo aos seus discípulos, como se vê no 10º capítulo de João. As ovelhas eram uns animais limpos, segundo a lei cerimonial dos judeus. E as ovelhas sempre precisam dos cuidados de um pastor para que possam sobreviver. Lemos que, por sua própria natureza, a ovelha tem pouquíssima iniciativa. Nossa, comparando conosco. Que chega às raias da fraqueza. E assim sendo, elas tendem a perder-se, ser guiadas erradamente com grande facilidade. As ovelhas também quase não podem defender-se. Essas debilidades das ovelhas sugerem o quanto o povo de Deus deve depender de Deus para que seja guiado pelo caminho, pois o homem é moralmente fraco. É uma relação muito interessante, né? Porque todas as vezes que a gente vê animais sendo relacionados, né, no Evangelho, nas Escrituras Sacras, a gente deve procurar as características físicas, né, desse animal, no caso aí da ovelha, e buscar o sentido espiritual daquilo, né? Então, no caso das ovelhas, é um animal limpo, como ele fala aí, é um animal dócil, né? Mas é um animal que, assim, que sem orientação, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe aonde que tem aquele alimento mais seguro, melhor para ele comer. Acho que a gente já comentou sobre isso aqui, não comentamos? Então a relação entre nós e as ovelhas, né, nós e Deus, as ovelhas e o pastor, é uma relação muito linda, que tem tudo a ver mesmo, né? Então, sem a orientação do Evangelho, de Jesus, a gente se perde, né? A gente se perde. E como ele diz, daí quando ele fala a ovelha tem pouquíssima iniciativa, que chega às raias da fraqueza.
tendem a perder-se ou ser guiadas erradamente, com grande facilidade. Olha lá. São frágeis, não podem defender-se, né? Aqui, né? Posso fazer uma colocação? Claro. Teve uma passagem bíblica em João, capítulo 27 a 29, que é muito bonito, que fala das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É bonito isso, né? Significa que Cristo pode, a gente com Cristo, buscar todas as formas de viver esses ensinamentos puros e simples, né? Que a gente vê a partir das ovelhas, né? Como as ovelhas vivem puras, vivem simples, os pastores também, né? Então, esse ensinamento do Cristo, sempre relacionando ao pastor e à ovelha, eu acho que, e ainda com essa passagem de João, eu acho que vem bem de encontro para a gente viver de maneira pura, simples, como Jesus vivia, né? Então, e antes dessa parte, você falou capítulo 27, acho, né? Não é isso? 10, capítulo 10, não. 10, capítulo 27 a 29. Então, no capítulo 10, mesmo no início do capítulo 10, também é muito lindo que ele fala das ovelhas, começa a falar que como você disse aí, ó, que elas ouvem a voz do pastor, que elas reconhecem a voz do pastor, né? O capítulo 10 de João é maravilhoso mesmo. É o Bom Pastor, o título do capítulo, né? É muito lindo. Ver se eu pego aqui algum trechinho aqui. Eles falam aqui que Jesus fala, no capítulo 10, no versículo 5, que elas jamais seguirão o estranho, né? Elas vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz do estranho, né? E ele fala, amém, amém vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quando... não é aqui que eu quero, não, peraí. Você leu no versículo 11? Eu sou o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. O versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco, isso que eu acho interessante também. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Eu acredito que aqui ele está se referindo aos gentios, né? Porque o aprisco, no caso aqui, as ovelhas que estavam seguindo nesse momento aqui seriam os hebreus que já estavam aceitando a ideia aqui do Deus único, do evangelho e tal, né? Mas ele fala, eu tenho ovelhas em outros apriscos, que também eu vou, que ele vai atrás também, né? Então, a gente pode relacionar com a questão aqui dos gentios e dos samaritanos, né? É muito legal. Esse capítulo 10 de João é fantástico mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero falar. Vocês me ouvem? Sim. Nessa parte aqui, lemos que, por sua própria natureza, a ovelha tem pouquíssima iniciativa, né, que chega às raias da fraqueza. Isso reflete bem da necessidade que nós temos ainda de um pastor, de um guia, né?
porque nós não conseguimos ainda caminhar com as próprias pernas, digamos assim. A gente Isso. tropeça em vários obstáculos que surgem, né? Então, a gente precisa sempre de alguém nos guiando. E aí, por vezes, nós procuramos um guia equivocado, né? E aí a gente segue caminhos tortuosos, caminhos equivocados, e aí chega um momento que, puxa, não dá mais, né? Aí há esse reencontro com o pastor, nosso pastor maior, que é o Cristo, né? E à medida que a gente se apropria, né, da grande lição que ele trouxe para nós, a gente vai diminuindo essas nossas fraquezas. A gente já não vai sendo, vai se tornando espíritos com alguma iniciativa, e não temos mais, assim, é claro que a gente tem a necessidade ainda do guia, do pastor, mas a gente passa a ter também um pouquinho mais de autonomia, né? E consegue já perceber os caminhos que deverão ser percorridos. E já não temos tantas fraquezas, já não lamentamos tanto, e já não reclamamos tanto, porque a gente encontra essa fortaleza nesse pastor, né? A gente encontra essa fortaleza no nosso mestre, que é Jesus. Muito bom, Neto, muito bom. Prosseguimos? Perdidas, continuando o Champlin, né? Uhum. Às vezes, essa palavra indica o estado de separação de Deus por causa do pecado, isto é, a palavra indica o sentido moral. Neste texto, quando ele fala a palavra indica o sentido moral, é quando ele está se referindo à palavra perdidas, né? Isso. Neste texto, entretanto, Jesus não usa o termo com um conteúdo essencialmente moral, nem a fim de censurar, e sim, simplesmente para indicar que as ovelhas se perderam no caminho, ficaram sem pastor, na ignorância, como um cego sem guia. O sentido é o mesmo que se lê em Mateus 9,36. Aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Lembra que a gente estudou essa parte aí, Mateus? Ovelhas, né? Algum comentário? Espera aí. Algum comentário, gente? Não? Então vai. Foi justamente essa condição das ovelhas perdidas, né, que provocou a compaixão de Jesus, porque elas saíram do caminho, né? Foi isso que ele estava falando anteriormente. A missão do Messias, que foi enviado à casa de Israel, consistia em achar e salvar tais ovelhas. Jesus não baixou ordem para que se procurassem as outras ovelhas antes da sua própria ressurreição. Aí ele diz que está em João 10,16, foi esse trecho que você passou agora há pouco, né, Val? Isso é. E isso é uma referência clara aos gentios, é o que nós já lemos, né? Então, que é o que está aqui, ó, 10,16. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Realmente, É isso aí. as que não são do aprisco, ele está se referindo aos gentios, né? Provavelmente, né? E hoje em dia, aqueles ainda que não despertaram para os ensinamentos do Cristo, né? Ainda não tem olhos e ouvidos ainda para prestar atenção, né? Ainda tá desgarrado. É, isso aí. Bom, pessoal, a menos que vocês tenham mais algum comentário a respeito desse versículo, a gente inicia
o próximo, que é curar enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimons, de graça recebeste, de graça dai. Mais algum comentário? Não? Então vamos. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimons, de graça recebeste, de graça dai. Vocês lembram que a gente comentou há um tempo atrás, semana passada, ainda semana retrasada, nós falamos da autoridade moral, lembra? Né? Que eles iriam entrar para uma missão onde a autoridade moral era uma coisa bastante importante, não é? Então, a gente comentou que para iniciar essa missão e manter essa autoridade moral, manter essa vibração elevada, Jesus inicia uma série de recomendações para eles. Então, aqui começam as outras recomendações. A primeira recomendação, deixa eu voltar aqui, a primeira recomendação foi essa, de não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades samaritanos. E de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, a próxima referência que ele faz é isso aqui, curar enfermos, erguei mortos, purificar leprosos. Aqui tem vários itens, né? Várias coisas. Hoje, a gente vai pensar, agora, né? A gente vai pensar nisso aqui, ó, por enquanto. Por enquanto, só isso. Curai enfermos. O que seriam os enfermos, né? O que seria curar enfermos? O que vocês pensam a respeito dessa questão? Curai enfermos. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ler alguma coisa? Para mim, os enfermos somos nós. A gente está sendo curado aos poucos, né? A gente ainda tem as nossas tendências, a nossa fuga, a nossa falta de consciência. A consciência está, assim, começando a despertar, né? Mas tem uma caminhada longa a ser feita, né? Quando esses ensinamentos passarem, do Cristo passarem para o nosso pensamento, e mais do que isso, para o nosso coração, né? Quando for algo que a gente faz sem pensar, sem pensar que esse é o caminho certo. É tão certo que já está dentro da gente. É isso mesmo. Para mim também, o dom de curar é uma das expressões de fé e amor muito grande, né? Todos nossos irmãos necessitam, há muitos irmãos nossos, né, que necessitam de cura, seu corpo físico, cura espiritual, cura de aspectos morais. E quando a gente fala em curar enfermos, vem uma força muito grande, expressiva da fé, né? É uma fé muito grande ligada a isso, né? A cura, por si, é a maior prova da fé e da resignação que Jesus podia fazer. E para nós, né, hoje, as expiações humanas, né, quando a gente no centro ajuda, auxilia nas curas. Então, eu acho que é uma das expressões mais fortes de fé, de amor, o dom de curar, né? Ele, de restituir a saúde aos doentes, para mim, e está no capítulo 26, acho que, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse pedaço de graça recebestes, de graça dar. Então, para mim, é fé, amor, na sua expressão mais pura, né?
poder curar alguém. Eu acho que o médico, né, também tem ele ajuda na cura, né? Eu acho que é tão lindo você restabelecer a saúde física, moral, espiritual. A gente tem que pensar que existem os enfermos da alma, existem os enfermos do corpo, não é isso? Os enfermos do corpo são óbvios, a enfermidade da alma são os nossos vícios, os nossos hábitos mais complicados, né, nossas paixões. E curar uma enfermidade, você pode pensar em curar uma enfermidade física e curar uma enfermidade moral, né? Agora, o dom de curar que existe ao médico, por exemplo, né? Nós precisamos, espiritualmente pensando, né? A gente tem que pensar o seguinte, eu acho, nem sempre, porque muitas pessoas chegaram à frente de Jesus e foram curadas. Muitos, com certeza, enfermos, se aproximaram dele e não foram curados. Né? A enfermidade, elas muitas vezes, talvez sempre, não sei, ela tem uma finalidade, como tudo na vida, né? Ela tem uma finalidade. Então... Expiação, né? O quê? Expiação. A própria expiação, né? A expiação, um aprendizado, né? Às vezes ela tá ali para te ensinar alguma coisa, né? Então, a gente precisa pensar que o enfermo também, quando você está na casa espírita, sessão de passe, né? Muitos entram, saem modificados no sentido de receberem ali uma bênção que os fortifique, que os fortaleça, que os console, os tranquilize por alguma situação, né? Muitos saem da sala de passe da mesma forma que entraram, né? Por quê? Porque existe também a questão da predisposição à cura, não é? Existe a questão de você estar preparado para você receber uma cura ou para você receber uma orientação que possa renovar em você alguma atitude, que não deixe de ser uma cura, não é? Então, quando Jesus fala, por exemplo, não vades à casa dos gentios, né? A cidade de samaritanos. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estavam predispostas a receber, inclusive, uma cura. Elas não estavam predispostas. É como aquele cara que entra na sala de passe e sai do mesmo jeito que entrou. Às vezes, né? Está ali por curiosidade, para ver como Exatamente. é. Ele está tateando. Ele não está, na verdade, ele está ali achando que a espiritualidade vai resolver todos os problemas dele, que ele não tem que fazer nada, absolutamente nada. Né? Terceirizando, né, Val? Então. Então, essa predisposição também, para os dias de hoje, a gente tem que entender como uma predisposição ao aprendizado, à mudança, a buscar dentro da gente aquilo que tem que ser modificado, a ler o Evangelho, não só como letras ali escritas, mortas ali dentro, ali no livro, mas como uma orientação segura para a tua vida, né? Então, predisposto a pegar o Evangelho e fazer com que ele faça efeito na tua vida, né? Entrar para uma reunião do NEP e buscar aquilo que possa fazer efeito no teu dia a dia, que possa modificar alguma coisa no teu dia a dia. Isso que estar aberto a receber o Evangelho, né? Como as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não os gentios, os samaritanos, né?
Então, figuradamente, hoje, os gentios e samaritanos seriam essas pessoas que entram na casa espírita para tomar um passe, mas simplesmente acham que, como a gente falou, não tem que fazer nada. Né, os espíritos, a espiritualidade vai resolver minha vida, né? Vai resolver minha conta bancária, vai conseguir comprar outro carro, vai curar a doença que ele tem, vai arranjar namorado, vai consertar o casamento, vai fazer tudo, né? Mas eu não tenho que fazer nada, porque eu estou tomando passe, não é? Eu só estou tomando passe, então, se não der certo é porque a casa espírita não é forte. Eu relaciono também, Val, até com alguns espíritas que vão para a casa espírita. Espíritas. Vão para a casa espírita. Vamos estudar, mas eu quero estudar apenas para saber, não quero saber botar em porque quando a gente estiver reunido num grupo, vai ser muito bacana eu saber falar sobre isso. Então, eu quero saber como é que Jesus transformou água em vinho, eu quero saber como é que ele multiplicou os pães, eu quero saber sabe, como é que faz para... Fenômeno, não a mensagem. Fenômenos, eu quero ver espírito, mas aprender... Eu penso que quando a gente vem para uma reunião do NEP, só faz sentido se a mensagem que a gente está estudando despertou alguma coisa no nosso coração. Se a gente não está conseguindo fazer isso, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós não estamos ainda predispostos à mudança. Ainda somos, assim, infelizmente, ainda somos gentios. A mensagem é muito profunda. É um despertar de consciência. É para tocar a gente fundo. Se no nosso estudo a gente não está conseguindo perceber isso, a gente precisa conversar sobre isso. É verdade. Acho que eu ia falar alguma coisa, Renata. Eu queria falar dessa questão das ovelhas, né? Que não adianta, as ovelhas precisam reconhecer o seu pastor. Se o pastor nada tem a ver com elas, não vai ligar a nada. Então, a gente precisa, sim, quando a gente tem uma ideia nova, porque o Evangelho traz para a gente uma ideia nova, e a gente precisa ter essa disposição de mudança. E toda mudança tira a gente da zona de conforto, incomoda, a gente enxerga muita coisa que a gente faz de errado, que a gente precisa mudar. Então, muitas vezes, é preciso realmente uma maturidade para realmente acontecer essa mudança. Com certeza. Neto, você queria falar alguma coisa? Na Gênese, tem lá no item de curas, interessante o que vocês falaram aí, né? Que a Val falou, e a Renatinha e a Silvia. Eu vou fazer uma leitura só de um trecho aqui, tá certo? Vocês permitam aí, por favor. Claro. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas, né? Então,
é aquilo que a Val falou. Se eu estou indo para a casa espírita lá para receber o passe, o passista ele pode estar muito bem preparado, ele pode ter feito todo um trabalho de preparação anterior, né? Se conectado com a espiritualidade superior, enfim. Mas aí, se eu chego lá, arrastado, né? E mais consciente, e não faço muito esforço para poder receber aquelas energias que estão sendo emanadas em meu próprio bem, se eu me fecho para isso, então não tem como, né? Então, aí, mais uma vez, a gente percebe a ação, né? A atitude, o querer, tem que partir de mim, né? Se eu não dou esse pontapé inicial, se eu não permito que uma ação exterior chegue até mim de uma forma que possa contribuir para que eu me aprimore, para que eu saia de um estado deplorável que porventura eu esteja, então não vai adiantar muito. Aí a pessoa vai realmente reclamar que o médium não é bom, o passista não é bom, a casa não é boa, mas nunca a gente consegue olhar para dentro mesmo, né? É tão interessante que a gente vai e vem, trata de evangelho, aí vem falar da parte mais científica e sempre volta, a gente percebe que a ação, a atitude, ela está sempre em voga, né? Ela é sempre necessária. Eu acho que a gente vai ver aqui mais para frente, mas tem a Jesus já deixa isso para a gente, né? Porque quantos momentos ele fala, né? Vá e não peques mais, né? Levanta, pega seu catre e vai embora, né? Quer dizer, volta para sua casa mas não volta para a aldeia. Quer dizer, vá, mas faça alguma coisa, né? Mude alguma coisa, ou não volte para a aldeia, ou não peques mais, enfim, mude alguma coisa na tua vida, né? Você tem que mudar, você tem que partir de você alguma mudança, alguma atitude no sentido de buscar essa renovação, buscar essa mudança dentro de você, né? Você ia falar alguma coisa, Zezé? Sim, eu estava refletindo aqui em cima do que está sendo dito, também pelo lado do passista, né? Do exemplo que está se dando do passe. Daquele que trabalha, né? Com essa disposição de dar de graça o que recebeu de graça, né? Porque muitas vezes também, do ponto de vista aqui dos trabalhadores das casas espíritas, né? Aqueles que se colocam, há também essa acomodação de que você vai como se fosse bater o ponto, né? Estou lá, e vou cumprir a tarefa, estou de corpo presente, muito bonitinho, faço o gesto, isso, aquilo, tal. Mas a alma está distante, né? O coração, principalmente, não está ali para fazer, seja a tarefa mais simples que for, seja qual for a tarefa, mas fazer, né, com o coração, né? Porque é uma oportunidade imensa que a gente vai recebendo de serviço, e muitas vezes a gente trabalha anos a fio, mas não conseguiu utilizar aquilo para se transformar, para realmente, vamos dizer assim, curar os outros, e curando-se, né? Isso que eu queria falar. Exatamente. Isso que no começo da passagem, ele falou em autoridade, né? Deu-lhes autoridade, e a gente falou tanto sobre autoridade moral, né? Porque é isso, o passista que entra nessa condição que você comentou, ele não tem autoridade moral nenhuma, né? Então, ele não vai conseguir prosseguir nessa missão aí. Ô, Val, a Sônia levantou a mão. Eu acho que você não conseguiu ver. Não consegui ver, não.
Cadê a tudo bem. Soninha? A Soninha? primeira vez que eu uso, é a primeira vez que eu Fala, uso esse querida. artifício, também nem sabia se era assim mesmo. Mas vamos lá. Não, eu só queria fazer um comentário que me lembrou também um outro lado da questão, que Jesus, quando ele fazia, né, as suas curas, ou outras coisas que aconteciam, como, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes, ele sempre perguntava o que tendes, né? O que a gente tem para oferecer. Nunca era, eu vou criar pães, eu vou criar peixes, eu vou criar vinho. Não, o que vocês têm? A partir do que você oferece, eu posso fazer algo a mais. Então, isso é muito importante. É o nosso lado da história, né? A gente não pode ficar naquela ideia de receber, né? Como a gente já falou algumas reuniões atrás, Jesus não é o nosso salvador, ele é o nosso mestre. Ele mostra o caminho, mas a gente tem que percorrer o caminho, né? E às vezes a gente fica na posição de só receber. E não é esse o caminho, com certeza, da transformação, da cura, da evolução espiritual e moral. Então, é só uma referência, porque a gente tem que fazer a nossa parte para a coisa, seja o que for de bom que a gente espera, acontecer. Né? Não, nada é feito simplesmente é um presente pura e simplesmente. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Deixar de Excelente ser lembrança, ovelha Soninha. acomodada. Não é? Não teve um trecho atrás que ele falou, né? Que se acomodam, né? Alguma coisa assim. Deixar Excelente de lembrança ser. essa questão dos pães, né? O que tendes, né? Quantos pães tendes aí? Essa é a nossa parte, né? Realmente, como a Soninha lembrou, é o que a gente tem falado aqui, é o que depende de nós também, né? Não é tudo que vem de fora para dentro. Muito da cura é o que sai de dentro da gente, né? Como atitude, como pensamento, como sentimento, né? Bom, Alguém mais fala? esse trecho, né, ele é tratado no Evangelho, segundo o Espiritismo, falando da mediunidade, né? Mostrando, assim, a importância da postura do médium, né, que também entra aí nessa questão, né? Eu sei que você vai falar, se mais para frente, não é isso? Tudo bem. Mas tem a ver também, né, a questão da mediunidade. Sim, com certeza. O Neto ia falar alguma coisa, Neto? Eu não sei se o Marquinhos está querendo falar, ele abriu o microfone também. Gente, eu não lembro, não enxergo todo mundo aqui, não. Pode falar, Neto. Pode falar, amigo, você. Depois eu falo. Eu vou fazer uma observação que Fala mais alto a e pertinho do Renata, microfone, por favor. eu tô quase comendo o microfone, Rafael. Tá bom. Desculpa, não vai comer, não. Não come não, senão depois a gente não ouve você. E olha que eu já jantei. A Renatinha falou uma coisa importante, que a gente, às vezes, admira, né, Jesus, mas não se identifica. Essa identificação a gente acaba tendo com outras coisas materiais, ou com atitudes externas, ou com coisas externas. E sendo que para a gente, para nossa cura, eu estou falando cura também no sentido do nosso despertar, do nosso crescimento, depende do nosso interior, né? Ou seja, e custa muito, né, para a gente entender isso, que o que a gente precisa é educar o coração. Hoje a Ingrid colocou numa mensagem no grupo do SEAC, que eu lembrei dela agora, quando ela falou isso, quando a Renatinha falou isso. Uma frase do Aristóteles,
sendo que educar a mente sem educar o coração não é educação. E hoje, né, partindo aí para o nosso mundão, né, o que mais a gente vê é isso. Né? A gente está educando, né, as gerações que estão chegando aí, educando o intelecto delas. Mas ninguém dá valor para o coração. E as pessoas também estão tão viciadas nessa leitura, nessa visão da vida, que mesmo quando elas querem no sentido assim, tipo, olha, eu sei que eu preciso mudar alguma coisa em mim porque eu não estou legal. Mas para cair a ficha mesmo, demora, né? Neto? Talvez o que eu vou falar aqui se encaixe mais quando a gente for lá no de graça recebestes, de graça dai. Mas vou fazer só uma referência. O Kardec faz a pergunta 556, que ele questiona o seguinte: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, né? Então, ele faz esse questionamento e vai lá no final, os espíritos vão responder para ele que vai tratar dessa questão aqui de graça recebeste, de graça dai, né? Porque em algumas situações, algumas pessoas com esse poder de cura acabam que explorando a credulidade alheia, né? E eu acho que vai se encaixar mais para frente, então depois a gente conversa mais sobre o assunto, para não se antecipar, tá bom? Depois a gente volta, então. É. Vamos começar a ler aqui alguma coisa? Pode começar? Pode. Curai os enfermos. Temos os enfermos do corpo físico e da alma. Egoísmo, vaidade, presunção, orgulho, indiferença são enfermidades da alma. As almas ficam enfermas em razão de ilusões, de vícios, de traumas. A doutrina espírita, aliada ao Evangelho do Cristo, esclarece aos enfermos da alma. Cura as paralisias devido à presunção, o orgulho, a preguiça, a indiferença. Cura a cegueira conceitual. Cura e liberta os escravos do interesse pessoal, do egoísmo. Um comentário? Gente, vamos continuar mais um pouquinho, vai? Quando nos lembramos da frase de Jesus, a tua fé te curou, nos remete a entender que deve haver uma participação ativa e bem direcionada do enfermo no processo de cura. Não é só o que vem de fora para dentro. Em Lucas 10, 6, vemos Jesus dando a mesma orientação aos discípulos, mas temos lá como que uma restrição: curai os enfermos que nela houver, referindo-se às cidades que os receberam, contrárias às que os repeliram. Então, que houver naquela cidade, que são os que... O que houver naquela cidade, que são os que já apresentam uma certa receptividade para com... Eu não entendi a frase. Então, que houver naquela cidade, que são os que já apresentam uma certa receptividade para o Evangelho. Assim, né? Então, se houver naquela cidade... Então, se houver naquela cidade, que está falando sobre curar os enfermos que nela houver. Lá em Lucas, lá no capítulo 10, é alguma coisa até semelhante a isso que a gente está vendo aqui, só que antes dele chegar nessa questão dos enfermos, ele fala para você que eles procurem as casas que têm paz, as que tiver paz, eles que transmitam a paz. Se não tiver a paz,
para que a paz retorne a eles, né? E se eles percorrerem as cidades, muitas cidades vão recebê-los, outras cidades não vão recebê-los, né? Então, as cidades que os recebem são essas que nós estamos considerando aqui, que são as pessoas que já estão predispostas a receber uma orientação do Evangelho. As cidades que os repelem são os que a gente está considerando aqui, os gentios, os samaritanos, que ainda não estão predispostos a essa orientação, a essa busca de mudança, né? Então, ele está falando que se houver naquela cidade aqueles que apresentam uma certa receptividade para o Evangelho, né? Esses são, de certo modo, aqueles que estão abertos, receptivos para o processo de cura. Ou seja, estão preparados para dar a parte que lhes cabe, que lhes compete no processo de cura, que o qual muitas vezes, sem o qual, né, muitas vezes ela não se realiza, que é o que a gente comentou, né, se a pessoa já está aberta, receptivo para o processo de cura, ela está preparada para buscar uma mudança, buscar alguma alteração em algum hábito que ela está tendo, né? Então, é a parte que lhe cabe, é a parte que lhe cabe, né, que lhe compete nesse processo de cura, que a gente comentou, que cabe a nós também tomarmos algumas atitudes, sem o qual, muitas vezes, essa cura não se realiza, né? Ou seja, são aquelas pessoas que entram na sala de passe, como a gente falou, e que saem da mesma forma, tá? Eu vejo a fé, ela tem uma força atrativa muito grande, né? Se a pessoa estiver aberta, como está escrito, né? Porque senão vai paralisar a ação da fé, né? A ação toda aquela vibração da cura, né? Então, se a pessoa, como no slide anterior, ela tem o egoísmo, tem a vaidade, tem todos a cegueira, a presunção, o orgulho, é uma força muito grande, repulsiva, que se opõe à corrente fluídica da cura, né? Então, se as pessoas se o enfermo está em estado de egoísmo, ele não está aberto, porque se opõe a essa corrente fluídica, né, da cura. É repulsivo, né? Se opõe, paralisa a ação, né? Por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou. Então, se a pessoa está aberta à fé, se a pessoa tem fé, ela se salva. Agora, se ela está presa na vaidade, ela não consegue a cura de Jesus. Sim. Então, olha, a cura, na verdade, ela pode até acontecer no campo material, ou seja, a pessoa pode até entrar lá dentro da sala de passe e se curar. Mas a cura que a gente procura é aquela mais profunda, né? Que é a espiritual. Essa, muitas vezes, ela não é alcançada se a pessoa não está com essa predisposição para mudança, né? Então, aqui em Mateus, Jesus orienta primeiramente que se vá às ovelhas perdidas da casa de Israel, e não se vá aos gentios samaritanos. A correspondência é a mesma. Lá, quer dizer, lá ele fala das cidades que não os receberam, né? E aqui ele fala dos gentios e dos samaritanos. Então, só fazendo uma relação entre aquela parte lá do Lucas 10:6, depois quem quiser procurar, dar uma olhadinha lá como é que é, e a passagem aqui em Mateus que a gente está vendo. Tá bom? Desculpa.
Ô, Val, Fala, querida. eu só queria falar um pouquinho da nossa frequência vibratória, né? Que quando a gente tem muito orgulho, inveja, o egoísmo, a gente acaba vibrando numa frequência mais baixa. Quando a gente procura a cura, Jesus, a gente precisa vibrar mais amor. Então, essas frequências elas não se encaixam. Justamente por isso que acontece na sala de passe essa questão de não dar certo, porque a pessoa que está procurando uma cura, ela precisa enxergar nela mesma a capacidade da vibração de amor, de deixar o egoísmo de lado, deixar a inveja, deixar a vaidade, para vibrar amor e pedir com humildade, né? Essa questão da humildade em se dirigir a Jesus, em pedir o melhor para si e pelo outro também. Então, não é só em relação à pessoa que está procurando a cura, também aquela ao passista, aquela que está vibrando pelos outros. Para ele ter sucesso no trabalho dele, ele também precisa estar vibrando na mesma frequência de amor. Sim, é o que a gente comentou, deixar, como você falou, deixar o egoísmo de lado, a vaidade de lado, é aquela que a gente comentou, é a parte que nos toca, né, nesse processo, para que esse processo tenha aí o seu sucesso desejado, né. E isso tudo é fisicamente comprovado, né, o magnetismo, isso é fisicamente comprovado, se a gente for estudar Mesmer, se a gente for estudar esses grandes filósofos, esses estudiosos, cientistas, a gente encontra nesses estudos a comprovação científica do magnetismo na nossa vibração. Mas isso, você está falando do momento tal, né, do momento do passe e tal, a pessoa pode elevar o seu pensamento tal, né, e a cura pode acontecer no campo material aqui, como a gente comentou, né. Entretanto, o que é necessário é saber o que vai acontecer com essa pessoa, qual é a atitude dessa pessoa no momento que ela sai de lá. No momento que ela sai de lá. Porque se ela... porque não é uma mudança lá naquele momento, né? É para a vida. Exatamente. Então, ela pode até acontecer no campo material. Entretanto, depende de quais são os passos dela depois que ela sair dessa sala. Né? E a doença... Aqui, continuando aqui, ó, então ele fala, né, a correspondência é a mesma. Então, entre as ovelhas da casa de Israel, já havia uma predisposição de aceitação ao evangelho. Jesus não está desprezando os mais revoltosos ou os idólatras, que eram os gentios, os samaritanos, né? Mas pede que o enfoque seja maior, né? Aos que já têm essa receptividade. Por isso, a casa de Israel, né? Porque aí a possibilidade de auxílio era maior da parte deles. Quanto aos outros, a gente pode orar, a gente pode fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas se eles estiverem fechados, né, por mais que se queira auxiliar, a gente não vai ter condição, nem nós e nem a espiritualidade. Se a espiritualidade não consegue, muito menos nós, né? E a gente não pode esquecer que muitas das doenças somos nós que causamos, né? Fora as que... Todas elas. De expiação, né? É a nossa mente que causa, né? É o nosso íntimo que causa, né? Grande parte das doenças, né? A nossa saúde é o reflexo da nossa alma, né? Então, tem muita relação isso do que nós somos e o que o nosso corpo
ele representa, né? Nas doenças, o que ele põe para fora, né? Muito bom. Eu peguei alguns textos aqui que fala de cura e que fala essencialmente da nossa atitude, né, diante do processo, né, do processo de cura. Então, o Pão Nosso. Alguém quer ler, por favor? Quer que eu leia, Val? Posso ler. Pode ler, por favor. Pão Nosso, tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Só esclarecendo, é a parte da mulher hemorroíça, tá? A mulher o quê? Hemorroíça, que tinha hemorroida, imagina. Hemorragia, Hemorragia por 12 anos. Eu lembro. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou, doentes do corpo e da alma. Depois do alívio e da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores de desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas. Sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Isso quer dizer que todo mundo tem a possibilidade de chegar lá, não é? E assim, eu vejo muito até que a gente estava comentando no momento do passe, no momento de ir a uma igreja, as pessoas realmente tentam, lá na igreja, né? É o lugar onde eu me encontro com Jesus, onde eu converso com Deus. Isso precisa ser desmistificado, porque em todos os lugares Deus está presente. Você precisa ser aquele homem bom, justo, em contato com Jesus 24 horas do seu dia. Não é porque você está numa igreja que você tem maiores possibilidades. E é justamente aí que a gente tem que ter nossa mudança interna, que é no trânsito, é no contato com o próximo, é perante os problemas que a gente encara na nossa vida, é perante uma doença. Então, bom, a questão da mulher hemorragia, né? Vocês lembram, a gente estudou isso, né?
ela chega, se arrasta e toca a pontinha da túnica do mestre, né? E simplesmente é curada. Tem um trecho que acho que é do Pensamento em Vida, não sei, que fala da questão da tensão, da diferença de tensão, né? Como que se para existir passar uma corrente tem que haver uma diferença de potencial, né? Se houver aquela diferença de potencial, a corrente passa, né? Se não, é como se não me engano, ele colocou aqui como uma borracha, isoladores de eletricidade, né? Se não houver essa diferença de tensão, ele tinha a predisposição da doação, e ela estava na predisposição de receber. Com uma fé imensa, ela chega perto dele com a disposição de receber, com a receptividade assim a 1000 por hora, né? No maior potencial possível. Então, ela tocando, foi como que passando uma corrente ali, porque ele fala, alguém me tocou, ele sentiu essa corrente, vamos dizer assim, né, ser transmitida. Então, para a gente ver como a posição dela de estar receptiva foi a única coisa necessária para ela conseguir essa cura, né? Instantânea, inclusive. Né? No caso, a fé é um fio condutor, né? Foi um fio condutor, né? Que é os que a gente comenta, né, que não conseguem receber, é como se fosse isolador de eletricidade, como se fosse uma borracha, né? A eletricidade bate ali e não prossegue, né? Um isolador mesmo, né? Mais alguma coisa aí, ou a gente prossegue? E a força da fé dela foi tamanha que a impulsionou a quebrar alguns paradigmas, né? Sim, com certeza. Porque na situação em que ela se encontrava, tocar em alguém para aquela época, né? Na verdade, ela não deveria estar nem no meio da multidão, né? Pela estado em que ela se encontrava, né? Mas a fé dela foi um grande impulsionador para que ela conseguisse aquela cura. Ela deixou todos os paradigmas de lado e apostou na fé, né? Isso aí. Vamos seguir mais um texto? Fonte Viva, estás doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é forte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos absurdos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem
quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conservação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais que apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do universo. E lembra-te do uso. Eu achei que era o universo abreviado. Tá pequenininho para mim aqui. De acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Então, ele fala de vários itens aqui que a gente tem que lembrar, né? Se a gente está querendo uma cura, né? Ele fala aqui, por exemplo, da maledicência, da inutilidade, da preguiça, né? Enfim, de várias condições aqui, né? E se você realmente busca a fé, você tem que tomar o remédio, né? Não adianta tomar o remédio só 2, 3 dias, achar que melhorou um pouquinho, aí parar de tomar o remédio, né? O médico falou para você tomar por um mês, você tem que tomar por um mês, né? E assim vai. O diabético não adianta querer comer açúcar depois de uma semana, né? Ele tem que pôr na cabeça dele que ele vai ficar sem açúcar, né? É por aí, a gente tem que pensar. Então, ele dá as orientações, né? Desapega-te dos bens transitórios, né? Aprende a orar, a entender, a auxiliar. E se preparar para a grande mudança, né? Preparar o coração para a grande mudança. É aí que está a real cura, né? Ninguém quer comentar. Às vezes é para ficar com uma carinha que quer falar alguma coisa. Não, realmente eu estava aqui, você me entendeu. Não, é que nós estamos fazendo o estudo dos missionários da luz, né? Lá no capítulo 4, que fala do vampirismo, ele vai nos falar das criações mentais, né? Que nós produzimos, e com isso produzir enfermidades no nosso corpo físico, né? E aí ele fala assim, que o corpo físico seria um vaso colocado dentro do molde
né, espiritual, que é o nosso corpo espiritual, né, o perispírito, quer dizer, a influência onde começa a influência de um e termina do outro, né? E então aí o Emmanuel, né, com a sua grande sabedoria, porque é dele também a frase que diz o seguinte, que a hora mais difícil na vida é a hora de mudar, né? Então, a mudança da nossa mente, né, dos nossos vícios milenares, elas vão, a mudança vai se dar aos poucos, né, à medida que quisermos, em primeiro lugar, porque se não quisermos, nada acontecerá, né? Então, é importante querer, não só estar, vamos dizer assim, estudando, mas querer utilizar essas lições na nossa vida, né? Isso aí. Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Nós estamos chegando no final aí da nossa reunião. Tem aqui uma frase de Buda que diz assim, ó: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Muito bom. Beleza. Bom demais. Agora estou vendo o Pedro, que está aí, que eu não tinha visto. Boa noite, esposa. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui no final da nossa reunião. Alguém gostaria de fazer a nossa prece final aqui? Quer que eu faça? Por favor, querida. Obrigada. Vamos acalmando nossas mentes, nosso coração. Rogando ao Mestre Jesus, com seu imenso poder e bondade, para que a gente tenha força, para que a gente consiga caminhar na sua luz, consiga ter a sua caridade, a sua compaixão, que a sua bondade, Jesus, possa se estender a todos os necessitados, a todos que estão precisando de cura, a todos que estão em hospitais, que os vossos espíritos possam acalmar o coração de cada um, possa secar as lágrimas, possa diminuir a dor. Pedimos também aos nossos mentores luz e saúde a todos os nossos familiares, amigos, que tenhamos proteção, que a gente possa seguir sempre no seu caminho, Jesus, no seu caminho de bondade, de caridade, fortalecendo cada vez a nossa fé através do estudo através do estudo do Evangelho, e que a gente possa cada vez mais ser exemplo do bem para todos os nossos irmãos. Que assim seja, hoje e sempre.
Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos.